nosso irmão presbítero Adilson, tá bom? Então, não esquece de orar por esses pedidos, não. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Hoje pela manhã, nós tivemos o encerramento da nossa escola bíblica de férias. Até quem esteve aqui na escola bíblica dominical e participou do culto da manhã, viu que nós estávamos aqui com alguns enfeites referentes à escola bíblica de férias, e agora à tarde eu conversava com o Luca, e eles receberam, teve cerca de 120 crianças que passaram aqui durante a semana, com um pico acho que de 87 crianças em um dos dias aqui. Então foi uma agitação durante toda a semana, foi um tempo bom, onde eles mostraram para essas crianças quem é Jesus. Falaram do amor de Jesus, falaram do perigo do pecado e de como nós devemos estar firmes com o Senhor. E o Luca pediu para que eu terminasse a escola bíblica de férias com um tema da escola bíblica, que é sobre o amor de Jesus, né? E eles estavam falando do amor de Jesus na perspectiva da sua ressurreição. E é exatamente por isso que nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler duas porções desse capítulo, dos versículos 1 até o 12, e depois do 36 até o 43. E vamos falar sobre a manifestação do amor na ressurreição de Jesus. Quero convidar você a acompanhar na sua Bíblia a leitura, onde nós estaremos transmitindo também, para que você possa acompanhar a leitura do texto. Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 12 e 36 a 43. A primeira porção, de 1 a 12, fala sobre a ressurreição de Jesus, e a segunda porção, de 36 ao 43, fala sobre Jesus ter aparecido aos seus discípulos. Diz assim o texto das Escrituras: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, baixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Versículo 36, quando Jesus aparece aos discípulos. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós mais uma vez estamos diante da Tua palavra, oferecendo um culto ao Senhor e pedindo para que o Senhor nos instrua com a Tua verdade.
Nós precisamos, Deus, ouvir a Tua voz, nós precisamos aprender mais de Ti, nós precisamos da edificação que só o Senhor nos pode dar por intermédio da Sua palavra. Assim como o Senhor já falou conosco hoje pela manhã, no culto matinal, fala conosco, Deus, nesse momento agora, nesse culto vespertino, quando parte da Tua igreja também se reúne nesse lugar com o mesmo objetivo de Te louvar e Te bendizer, e também com as mesmas necessidades de se aproximar do Senhor, de buscar a Tua presença, de estar contigo e ser edificado na Tua palavra. O que eu quero lhe pedir, Deus, é que o Senhor fale conosco, que nos instrua nas santas letras. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós gostamos de ser amados. Eu acho que não tem ninguém aqui que fala, pastor, não quero que ninguém me ame. Todos nós temos um prazer em sermos amados pelas pessoas. Embora o amor, ser amado em si, não seja uma necessidade essencial à vida humana. Mas o amor é algo que nos faz bem. É uma alegria quando nós temos pessoas que nos amam. O amor dos pais para com os filhos, o amor dos cônjuges, o amor dos filhos para com os pais, o amor entre irmãos, o amor de amigos, o amor da igreja. É sempre muito bom ser amado. Mas de todos os amores que nós podemos experimentar aqui na nossa vida, diariamente, amores manifestados nos nossos relacionamentos comuns e diários, de todos esses amores, existe um amor que é maior a todos aqueles que nós estamos acostumados a conviver diariamente. E esse amor é o amor de Deus por nós. Eu sei que, de uma forma geral, embora nós saibamos que Deus nos ame, muitas vezes para nós isso não significa muita coisa. Se as pessoas não nos amarem, ou se as pessoas em específico que nós quisermos que nos amem, se elas não nos amarem, parece que o amor de Deus não tem um grande valor diante do desamor das outras pessoas. Mas fato é que não há nenhum outro amor que seja tão intenso quanto o amor de Deus por nós. Embora o amor das pessoas nos faça bem, o amor de Deus é o amor que nos traz o maior benefício de todos os tipos de amor que nós possamos receber aqui nessa vida. Enquanto as demais formas de amor, ou o amor das pessoas, as manifestações de amor que nós encontramos nas pessoas se limitam aqui no nosso tempo e espaço, afinal de contas, todos nós somos limitados. E uma hora ou outra nós fomos informados que nós vamos morrer. E depois que nós morremos, nós não temos mais manifestação de amor, ou pelo menos não percebemos mais a manifestação de amor das pessoas. Elas ficam presas aqui no tempo e no espaço. Mas o amor de Deus, ele vai além da vida nesse mundo, e ele adentra a vida vindoura. É um amor que nos acompanha além morte, nos acompanha por toda a eternidade. Deus nos ama aqui e agora, nos amou antes de nascermos, e nos amará para todo sempre. E ele prova esse amor para conosco. O amor de Deus, ele não é apenas um amor teórico, é um amor profundamente prático, que nós experimentamos e vemos com provas cabais esse amor sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos aqui, ele fala sobre a ressurreição de Jesus e fala sobre o encontro de Jesus com alguns discípulos depois da sua ressurreição. É fato que, juntamente com o nascimento de Jesus, o texto da ressurreição é um dos textos mais importantes. Esses dois eventos são os eventos mais importantes de toda a história da humanidade. Porém, quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, nós estamos acostumados a associá-la a outros aspectos muito importantes da obra de Deus por nós, como o perdão dos nossos pecados, a esperança da nossa redenção, a justificação pela graça. Mas também nós temos que ver uma característica marcante da ressurreição de Jesus. E qual é essa característica? O amor de Deus manifestado na ressurreição de Jesus. Parece que nós olhamos para a ressurreição e não conseguimos encontrar necessariamente um ato de amor ali. Mas as Escrituras nos mostram que o amor de Deus se manifesta pelo fato dele ter ressuscitado seu Filho Jesus dentre os mortos. E eu quero destacar com os irmãos aqui 3 aspectos da manifestação do amor de Jesus, ou da manifestação do amor de uma forma geral, na ressurreição de Jesus Cristo. E o primeiro desses aspectos é que a ressurreição de Jesus nos mostra a manifestação do amor do Pai por Jesus e também por nós. Quando nós olhamos o evento da ressurreição, nós precisamos nos lembrar,
o Pai amou a Jesus e o Pai também nos ama. Dos versículos 1 até o 6 que nós lemos, diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes, estando elas com muito medo, baixando os olhos para o chão. Eles disseram a elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aquelas mulheres estavam aflitas. O seu Salvador havia morrido. Na verdade, todos os seguidores de Jesus estavam passando num momento de impasse na sua vida, na sua fé, nas suas perspectivas. E agora, o que vamos fazer? Jesus morreu. Mas aqueles homens que estavam ali guardando a porta do túmulo, homens vestidos de branco, que falaram com aquelas mulheres, deixaram bem claro: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. E isso tem um valor muito grande para nós, isso tem um valor muito grande para o nosso coração. É fato que eu e você, de uma forma geral, os cristãos de todo o mundo, eles estão acostumados a ver a manifestação do amor de Deus por nós pela entrega de Jesus, pela morte de Jesus. Nós temos alguns textos que são clássicos com respeito a isso. Por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda o versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, aqui nos mostra o amor de Deus aonde? Na doação. Deus deu o seu Filho por nós, e nisso nós entendemos o seu amor. O apóstolo Paulo descreve essa mesma verdade no capítulo 5 de Romanos, no versículo 8, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós, ou melhor, quando nós ainda éramos pecadores. Mais uma vez, a prova do amor de Deus na entrega, e agora uma entrega imerecida. Eu e você não merecíamos. Não havia nada em nós que chamasse a atenção de Deus pelo que Ele fizesse um sacrifício tão grande para nos atrair a Ele. Não é que Deus olhou do céu e falou: esse povo é importante demais, eu preciso fazer alguma coisa para comprá-los, já sei, vou trocar pelo meu filho, vou fazer um escambo. Não é isso. Ele prova o amor dele tendo entregado Jesus por nós, sabendo que nós não tínhamos valor algum. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ainda João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 8 e 9, ou melhor, 9 e 10, diz o seguinte: nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só, 3 textos que falam desse amor doador de Deus. Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, Deus entregou o seu Filho por pecadores e Deus ofereceu o seu Filho como propiciação. Propiciação é o sacrifício necessário que agrada a Deus. Assim como no Antigo Testamento os sacerdotes e os sumos sacerdotes ofereciam o cordeiro, o novilho a Deus como sacrifício, como oferta pelo pecado, Deus ofereceu o seu Filho como oferta pelo nosso pecado. Porém, a manifestação do amor do Pai não está apenas na entrega. Deus não parou de nos amar depois que Ele entregou o seu Filho. Ou melhor, Ele não apenas manifestou o seu amor pela entrega do Filho. Deus também manifestou o seu amor na ressurreição do Filho. Atos 3, versículo 15 diz o seguinte: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. A ressurreição de Jesus é a validação do seu sacrifício. Deus recebeu aquilo que Jesus fizera. Deus aceitou aquilo que Ele fizera. E da mesma forma como Ele castigou os nossos pecados na pessoa do seu Filho amado lá na cruz do Calvário, Ele não deixou o corpo do seu Filho na morte. E com
a ressurreição de Jesus, eu e você ressuscitamos também. Salmo 16:10 diz: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Irmãos, porque o Pai ressuscitou o Filho, nós estamos garantidos na ressurreição dos mortos. Pois fomos identificados com Cristo Jesus na sua morte, e também o seremos na sua ressurreição. Então, quando nós vemos a ressurreição de Jesus, para além de toda a sua representatividade, para além de toda a verdade que ela manifesta, fomos perdoados, fomos reconciliados, fomos justificados, já não há mais condenação sobre nós, agora nós temos paz com Deus. Nós podemos entender também, fomos amados. Porque o Pai ressuscitou a Jesus, e assim como nós, diz o apóstolo Paulo, Romanos 6, versículos 4 e 5, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se nós fomos identificados com Jesus, quando Ele estava naquela cruz do Calvário, de maneira que todo o castigo que Ele recebeu é o castigo que era para ser nosso, o meu castigo, o seu castigo, na sua ressurreição, nós também somos convidados, chamados, ressuscitados com Ele, para entrarmos na glória eterna com o Pai. De maneira que a ressurreição de Jesus mostra o amor do Pai por nós. Ele tirou o seu Filho da morte e juntamente com o seu Filho, todos aqueles por quem o Filho morreu. Eu e você adentraremos no céu. Mas existe uma outra verdade, uma outra manifestação do amor de Deus através da ressurreição de Jesus. Se em primeiro lugar a ressurreição demonstra esse amor do Pai, pelo seu Filho, aceitando o sacrifício, e por nós que fomos incluídos no sacrifício de Jesus, de maneira que, como Ele foi para o céu ressuscitado, nós também iremos com Ele. A ressurreição também nos mostra o amor do próprio Jesus, por mim e por você. O amor de Jesus por nós. Um amor que nos traz confiança. Observe o que está escrito dos versículos 6 até o versículo 8, se você estiver com a sua Bíblia aberta. Aqueles homens, varões vestidos de branco, que estavam ali na porta do túmulo, falaram para as mulheres: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Lembrem-se do que Ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho seja entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. É importante nós lembrarmos que aquelas mulheres que foram naquele túmulo no domingo de manhã, elas estavam bastante abaladas, elas estavam entristecidas. Na verdade, elas estavam indo ali para cumprir um costume ritual do judaísmo de embalsamar o corpo de Jesus. Elas iriam passar aromas, óleos, ungüentos e envolvê-lo em ataduras para deixá-lo ali. Era quase como uma manifestação final do amor que elas tinham pelo Mestre. Elas estavam entristecidas. Os discípulos nem estavam com elas, eles estavam trancafiados numa casa, todos amedrontados. Mas se a morte de Jesus causou um grande espanto para todo aquele povo, quando aquelas mulheres chegaram naquela manhã e encontraram a porta do túmulo, a pedra que ficava guardando a porta do túmulo, removida, e elas entraram ali dentro daquele lugar e não encontraram o corpo de Jesus, aquilo também lhes causou um espanto. E agora? O Salvador morreu, nós não temos nem corpo, ele sumiu, o que aconteceu? Será que roubaram? Será que fizeram alguma maldade com o corpo do Salvador? Elas estavam profundamente tristes. Mas aqueles homens que apareceram para aquelas mulheres, eles falaram algo fundamental para elas. No versículo 8 ele diz, no versículo 6 ele diz: lembrem-se daquilo que Jesus falou para vocês, estando lá na Galileia. Ele mesmo lhes disse que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de pecadores.
que ele fosse crucificado, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. De maneira que aquele espanto, aquele temor do coração daquelas mulheres deu lugar a uma esperança, porque no versículo 8 diz: então elas se lembraram das palavras de Jesus. Jesus havia dito que sofreria por nós. Ele havia dito que morreria pelos nossos pecados. Ele também havia dito que não ficaria morto, que ele não ficaria preso naquela tumba, que ele ressuscitaria. E toda aquela tristeza, todo aquele temor, todo aquele desassossego, dá lugar a uma esperança profunda. Aquelas mulheres estavam entendendo agora: o nosso Salvador cumpre promessas. A palavra de Jesus é infalível. Nós podemos ter segurança. Ele nos ama de verdade. Ele morreu por nós, ele foi sepultado por nós, mas ele também ressuscitou por nós, como diz as Escrituras. Aquelas mulheres que estavam assustadas por não terem encontrado o corpo de Jesus e terem visto aqueles homens com roupas resplandecentes, agora, depois de serem lembradas das palavras de Jesus, de tudo aquilo que ele mesmo havia dito, elas são reanimadas. E elas saem correndo para proclamar aquela verdade que elas haviam recebido. No versículo 9 diz: e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Perceba, quando elas entendem o que estava acontecendo ali, quando elas entendem aquilo que elas estavam testemunhando, que na verdade não era o ocaso da sua fé, que na verdade não era a derrocada daquilo que elas criam, mas que elas estavam testemunhando o cumprimento daquilo que Jesus havia dito. Ele se entregou por nós, ele sofreu as nossas dores, ele foi sepultado, experimentou a morte por nós, mas ele ressuscitou, ele de fato nos ama, ele de fato cumpre aquilo que ele promete. Aquelas mulheres são reanimadas a voltar à sua vida, e elas vão aonde? Aos 12, proclamar. É por isso que nós proclamamos o Evangelho com tanta alegria, porque nós entendemos essa verdade. A mesma verdade que atingiu o coração daquelas mulheres é a verdade que nos atinge em cheio. Jesus morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele está vivo, ele está nos céus, na glória. Nós devemos proclamar isso a todas as pessoas. A ressurreição nos mostra o resultado do amor de Jesus por nós até o final. Ali no Evangelho de João, no seu capítulo 13, no versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por ele não ter rejeitado a nossa dor, por ele ter ido ao Calvário, ser crucificado pelos nossos pecados, por ele não ter sacudido aquela cruz, agora nós nos tornamos herdeiros da sua glória e podemos entrar no céu. Não é por nada que nós fizemos, mas é por aquilo que foi feito por nós. Ele morreu, ele ressuscitou, de maneira que a ressurreição de Jesus nos mostra o seu amor intenso por nós. Ele cumpriu aquilo que ele havia prometido. E agora ele sobe aos céus. Semana retrasada, ainda estudando sobre Hebreus, nós falamos sobre a enormidade do sacrifício e do sacerdócio de Jesus. Enquanto os sumos sacerdotes ofereciam sacrifícios aqui, o sacrifício de Jesus penetrou os céus. Ele nos leva direto até o Pai, até Deus. Então a ressurreição de Jesus manifesta o amor tanto do Pai por nós, quanto também o amor do Filho. E isso traz um resultado para nós quando nós reconhecemos esse amor. Fala a verdade. Quando a gente se sente amado, embora o amor não seja uma necessidade essencial à nossa vida, mas quando nós nos sentimos amados, nós nos sentimos seguros, não é verdade? E aqui nós vemos que a manifestação do amor, lá na ressurreição de Jesus, também tem como resultado para nós que ela retira o medo dos nossos corações.
nós vimos o amor do Pai, o amor do Filho e o resultado desse amor do Pai e do Filho. A ressurreição, o amor manifesto na ressurreição, retira o medo dos nossos corações. Isso, quando nós formos olhar ali os versículos 38, 39 e 43, nós vamos ver bem claro. Mas antes de eu falar sobre essa terceira e última parte, eu quero relembrar com vocês daquilo que está entre os versículos 13 até o versículo 35, que nós não lemos. Aqui nesse texto, então, está falando da experiência daquelas mulheres que foram no túmulo ali pela manhã e não encontraram Jesus. E elas foram proclamar aos discípulos. Porém, dos versículos 13 até o 35, nos mostram o estado emocional e de desesperança que muitos estavam naquele momento. As mulheres, vocês lembram, estavam amedrontadas por não terem encontrado Jesus. Mas também, os discípulos já haviam se dispersado. E alguns deles, 2 pelo menos, estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, fugindo dali para uma aldeia próxima dali. E eles estavam muito tristes. E Jesus os encontrou no caminho, mesmo sem revelar para eles no primeiro momento que era Jesus. E Jesus, encontrando aqueles discípulos que fugiam de Jerusalém, falou para eles: por que vocês estão tristes? No primeiro momento, se você for ler na sua Bíblia, você vai ver que aqueles discípulos até se incomodaram com a pergunta de Jesus. Eles falaram: mas vem cá, será que você não estava em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? Será que você não foi informado? Você está tão desinformado assim? Você está tão alheio às coisas que estavam acontecendo? E a morte de Jesus foi um grande evento. Fizeram da morte de Jesus um espetáculo do Estado. Na acusação da sua cruz, havia 3 línguas dizendo: aqui, esse aqui é o rei dos judeus, nós matamos o rei de vocês. Então você vem perguntar para nós por que nós estamos tristes. Porém, Jesus começou a discorrer para eles tudo aquilo que estava nas Escrituras a seu respeito, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Começando por Moisés, nós podemos imaginar que Jesus tenha falado para eles aquilo que está em Gênesis 3, quando logo depois da queda, quando o Senhor mesmo vai trazer o castigo da serpente. Fala para a serpente: você, além de rastejar o tempo todo pelo chão, haverá o filho da mulher que esmagará a sua cabeça. Você lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça. E Moisés está falando do que nesse texto? Do Evangelho, da vinda de Jesus. E Jesus discorreu sobre isso, discorreu passando por todos os profetas. E se você for olhar aí na sua Bíblia, lá no versículo 32... Lá no versículo 32 diz assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Aqueles homens mesmo sem terem reconhecido quem era Jesus, quando eles foram relembrados daquilo que ia acontecer com Jesus e de todos os eventos, como eles se deram na sua cronologia, a sua prisão, o seu julgamento, Jesus diante de Pilatos, toda a via crucis, a sua morte, o seu sepultamento. Eu imagino Jesus falando para eles do Salmo 22, que inclusive foi citado pelo próprio Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E a ideia ali não é que ele tenha sido abandonado, mas a ideia é que ele experimentou todo o pecado nosso. E Deus não contempla o pecado. Ele sentiu em si mesmo a separação. E Jesus foi discorrendo aqueles homens e o seu coração aquecendo. E aí nós voltamos a lembrar daquelas mulheres amedrontadas por não terem encontrado o corpo de Jesus. E nós percebemos que, por interessante que possa parecer, assim como a morte de Jesus trouxe grande insegurança aos seus seguidores, o fato de o corpo não estar lá também trouxe insegurança.
E aqueles homens estavam completamente entristecidos. E falaram para Jesus, embora não conhecesse na estrada, dizendo assim: já faz 3 dias que o Salvador morreu. E a gente está aqui desterrado. A gente está aqui desesperançado. Embora Jesus já houvesse falado sobre a sua morte e ressurreição, os seus seguidores, infelizmente, não esperavam por isso. De uma maneira bastante prática, existe um evento do qual nós somos informados que vai acontecer, que é certo, mas que sempre nos pega de surpresa: a morte. Já notou que a morte sempre nos pega de surpresa? Se ela vier acidentalmente, se ela vier num tempo eu não falo inoportuno, porque qual é o tempo oportuno para a morte, né? Mas nós somos tomados de assalto pela morte a qualquer momento, às vezes até mesmo com pessoas queridas nossas que estão ali, no leito de enfermidade, com muitas dores, com muito sofrimento. Naqueles momentos que talvez até nós oramos para que o Senhor aliviasse as dores, recolhendo para si, mas quando a morte vem, a gente fala: meu Deus, pegou de surpresa. Eu não esperava por isso. É mais ou menos o que os discípulos estavam experimentando aqui. Jesus havia dito: eu vou morrer. Pedro tinha repreendido Jesus. Pedro falou: Jesus, para de falar de morte, esse negócio não é bom não. O senhor vai acabar morrendo mesmo se eu ficar falando assim. Vamos falar de outras coisas. Não vem morrer. Vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui só a gente adorando o Senhor. Nós não queremos saber de morte. Embora Jesus tivesse dito, asseverado: eu vou morrer por vocês. A morte de Jesus pegou todas aquelas pessoas ali desprevenidos. Eles desacreditaram naquilo que Jesus havia dito. E nós percebemos isso quando nós vemos esses discípulos fugindo para Emaús, quando nós vemos os outros discípulos presos, trancafiados, dentro de uma casa, amedrontados, decepcionados. Mas daí vem Jesus. E assim como aqueles varões de branco disseram para aquelas mulheres: lembre-se das palavras dele. Agora Jesus aparece para os 11 que estavam ali numa casa. Para aqueles que estavam aprisionados ali, amedrontados. E Jesus lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Jesus havia entrado no meio deles, eles imaginaram: agora estamos vendo um fantasma. Nosso medo é tão grande que agora, olha só, o temor é tão grande que agora a gente está vendo um fantasma. Jesus, é importante a gente lembrar que Jesus atravessou a parede e entrou. Acredito que talvez se fosse nos nossos dias, muitos morreriam ali. Fartariam naquele momento. Pô, que tristeza enorme que nós nos metemos. Mas Jesus diz: por que vocês estão assustados? Versículo 39, Jesus fala: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Eu acho maravilhoso a ação de Jesus em preocupar-se, em tirar o temor do nosso coração, manifestando que Ele nos ama. E ali aconteceu algo interessante. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar. A partir do versículo 41, diz: e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados com aquilo que estava acontecendo, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E no versículo 43, nos diz o seguinte: Jesus comeu na presença deles. O mesmo Jesus que foi encontrar com os discípulos no caminho de Emaús, aquecendo o seu coração, falando-lhes das palavras, agora nos mostra. Aparece para aqueles homens e fala: me dá aqui. Não é um espectro, não é um espírito, não é um fantasma. Sou eu mesmo. E comeu com eles. Mostrando: espíritos não comem. Eu estou com vocês. Aquele mais incrédulo ainda, Tomé, Jesus diz: põe a mão aqui. Sente
o meu lado vazado por amor a vocês. Jesus está mostrando que ele não falhara. Jesus está mostrando que a esperança não morrera. Ele de fato havia ressuscitado. Eles poderiam continuar confiando. Não há o que temer nas nossas vidas, meus irmãos. Jesus de fato ressuscitou por nós, e isso manifesta o amor do Pai e do Filho. Nós somos muito amados pelo Senhor, tão amados que Ele se preocupou em vir mostrar. Ele poderia ter ressuscitado, não aparecido para ninguém. Talvez mandasse um anjo, ou deixasse só aqueles dois varões ali da porta ali do túmulo, com as mulheres dizendo, vai lá e diz que eu ressuscitei, para eles lembrarem daquilo que eu havia dito. Mas não, mais uma vez ele prova o seu amor para nós. Ele prova que o Pai nos ama, que o Filho nos ama, que o Espírito nos ama. O Pai nos ama entregando o Filho e o ressuscitando. O Filho nos ama e morrendo por nós e nos incluindo na sua ressurreição. E o Espírito nos ama aplicando essas verdades aos nossos corações, tirando o temor de nós e nos acendendo a certeza de que somos amados. A ressurreição mostra esse amor. A ressurreição mostra que o nosso Deus cumpre promessas que nós podemos confiar. As Escrituras diz que nós também o veremos como Ele é. O veremos face a face. Da mesma forma como Jesus apareceu para os seus. Da mesma forma como Ele olhou, ou melhor, como Ele mostrou suas mãos e os seus pés, o seu lado vazado. Um dia eu e você o veremos. Veremos aquelas mãos com os furos, os pés machucados, o lado vazado, num corpo completamente glorificado. E entenderemos de fato, fomos atingidos por esse amor. E agora nós entramos na glória eterna. Meus irmãos, nós somos muito amados por Deus. Deus de fato nos ama. E as provas desse amor são muito claras. E a ressurreição é uma destas provas. Se Ele ressuscitou porque nos ama. Que nós nos alegremos em saber que o nosso Salvador conquistou esse presente maravilhoso por nós. E que agora Ele que foi assunto aos céus, prepara um lugar para a gente. Ele mesmo disse, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele não falou isso? Ele diz mais, olha, se esse lugar não existisse, eu teria dito. Ou melhor, eu não falaria para vocês que eu iria preparar se não fosse de fato preparar. Há um lugar preparado para nós. Há uma casa preparada para nós. Há um descanso preparado para nós. Porque Deus nos ama, nos pacificou com Ele, por meio de Cristo Jesus. E na ressurreição de Jesus, eu e você fomos incluídos na sua redenção. Isso tem que nos dar segurança. A certeza desse amor que Deus tem por nós. O meu desejo é que você saia daqui entendendo esse amor. E que esse amor tire todo o temor do seu coração. Que na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias, em que vocês enfrentarem as lutas diárias, em que nós enfrentarmos as lutas diárias, nós nos lembremos, Deus não nos abandonou. Deus está conosco. O pastor está conosco todos os dias. Ele não nos deixa. Ele nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Podemos ter certeza que apesar das lutas dessa vida, estaremos na glória eterna com Ele. Que essa segurança nos tome. Que esse amor nos tome e nos fortaleça hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. O amor de Deus é algo fundamental. E eu quero convidar você a
colocar no centro do seu coração esse amor de Jesus por você. Nós somos muito amados. O Senhor nos chamou para si. E nós seremos tomados de completa segurança quando nós entendemos desse amor. Embora enfrentemos lutas, não estamos sozinhos. O Senhor nos ama. Que nós possamos colocar Jesus no centro da nossa vida, entronizado no nosso coração, tirando de nós a desesperança, o desassossego. Que nada mais importe a não ser a centralidade de Cristo em nós, do seu grande amor em nós. Que tudo no nosso coração manifeste essa segurança que só Jesus pode nos dar. Que nós saímos daqui nessa noite certos do amor profundo do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai nos deu seu Filho e ressuscitou o seu Filho da morte, nos unindo com o Filho na glória eterna. O Filho se entregou por nós, não fugiu da cruz, mas tomou sobre si as nossas dores. Foi morto, sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou e juntamente com ele nós fomos ressuscitados. O Espírito aplica em nossos corações a obra do Pai e do Filho. O Espírito nos lembra diariamente das palavras de Jesus, nos mostrando que Ele nos ama. Que de fato, o nosso coração tem essa verdade centralizada, que nós entendamos desse amor, estejamos firmes nesse amor. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo grande poder do Evangelho, manifesto em todas as Escrituras, nos mostrando quanto o Senhor nos ama, nos mostrando de maneira muito prática, que nós não fomos abandonados, que nós podemos ter confiança, que nós podemos continuar firmes na esperança, porque um dia encontraremos contigo, e o veremos face a face. E que isso, Senhor, tome a centralidade da nossa vida, de maneira a tirar de nós o desassossego, de maneira a tirar de nós a desesperança, de maneira a infundir em nós uma fé alegre, pungente, vivaz, uma certeza de um grande encontro que teremos contigo. Que o Senhor de fato cuide de nós e nos ajude a vivermos nessa paz, na centralidade do poder do Teu Espírito. No Teu nome, Jesus, que nós oramos.